Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Mateus Ramos Pro. E esse aqui é o projeto Bíblia em 365, no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente, dia após dia e sem ser muito maçante nos dias, todos os dias. E vamos continuar hoje no livro de 2 Crônicas, capítulo 19 e 20. Perdão aí. O profeta Jeú repreende a Josafá. Capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Nomeação de juízes, versículo 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo desde Beceba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E, no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. Também depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: Assim, andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que se dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor.
Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os filhos do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados.
porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O reinado e a morte de Josafá. Versículo 31. Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele, para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se,
com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Israel não pode alegar falta de oportunidade. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Livro dos Salmos, capítulo 21. Ações de graças pela vitória ao mestre de canto. Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o pusestes por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o seu arco. Exaltar-te, Senhor, na tua força. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder.
Livro dos Provérbios, capítulo 20, versículos do 4 ao 6. Versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? E esse foi o episódio de hoje, dia 27 de julho de 2021, 17º dia da nossa leitura, como já falei no começo. Espero que isso sirva de incentivo para que você comece aí na sua casa a ler você mesmo, só você e Deus, ter comunhão o tempo todo com Ele. E se você quiser esse mesmo cronograma, eu te envio através do Instagram, tá aí no título aí, @MatheusRamosPro, é só copiar aí e colar lá no Instagram que você vai me achar. Chama no direct lá que eu te envio escaneado. Um abraço, sucesso a todos e Leste Lehar.